E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. Abraão foi peregrino na terra prometida por toda a sua vida. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. E Abraão caiu no mesmo erro que cometeu anos antes no Egito. Ele omitiu a informação de que Sara era sua mulher, e isso gerou consequências indesejadas, pois ao temer por sua vida por causa da beleza de Sara, deu motivos para Abimeleque desejar a sua mulher. E para sustentar sua mentira, permitiu que Sara fosse tomada. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos, de noite, e disse-lhe: Eis que morto és, por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. E Deus precisou intervir nesse momento, e ele mesmo avisou Abimeleque de que Sara já era casada. Nem mesmo Sara mencionou essa situação. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso, disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Abimeleque não tinha tomado Sara fisicamente como mulher e pediu para Deus levar isso em consideração. E disse para Deus que sua atitude de torná-la por mulher foi legítima, visto que ela foi apresentada a ele como pessoa desimpedida, e alegou inocência, visto que ele não foi mau caráter a ponto de cobiçar conscientemente uma mulher casada. Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. Aqui é como se Abimeleque tivesse dito assim: Senhor, eu sou inocente. Como rei, eu poderia tomar qualquer mulher solteira do meu reino. A obrigação de dizer que ela era casada recaía sobre os dois, sobre Sara e Abraão. Portanto, a culpa não está em mim. Eu agi sobre os meus privilégios legítimos. Tomei uma mulher que me foi apresentada como desimpedida. E disse-lhe Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, te não permiti tocá-la. Deus é onisciente e em sua bondade, como ele sabia que de fato Abimeleque fora enganado, ele não permitiu que Abimeleque pecasse, possuindo fisicamente a Sara. Provavelmente, os planos da noite de núpcias de Abimeleque foram frustrados, mas isto ocorreu por um motivo: livrá-lo do erro e da culpa. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E Deus ainda deu uma advertência a Abimeleque. Até aquele momento, ele era inocente. A partir do momento em que ele soube que Sara era casada, ele se tornaria culpado se continuasse com ela. Em outras palavras, foi o mesmo que dizer: nem eu te condeno, agora vá e não peques mais. Pois Deus o avisou do erro e o perdoou, mas pediu para que Abimeleque corrigisse o erro. E levantou-se Abimeleque pela manhã, de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas estas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Você reconhece o valor do testemunho aqui? Abimeleque sonhou com Deus, e ele poderia apenas ter corrigido seu erro em silêncio. Mas logo na primeira hora do dia,
Abimeleque testemunhou de sua experiência com Deus, àqueles que conviviam com ele. Compartilhe este vídeo com as pessoas que convivem com você. Através de Abimeleque, muitas pessoas conheceram sobre esse Deus maravilhoso que nós adoramos. E através de você, Deus pode fazer coisas maravilhosas. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Mais uma vez, Abraão foi repreendido por seu erro. Na primeira vez, ele foi repreendido pelo faraó do Egito. Agora, ele foi repreendido pelo rei de Gerar, Abimeleque. Os dois foram enganados por Sara e Abraão, e a sua conduta foi reprovável, e não havia justificativa para isso. Isso gerou a justa indignação de Abimeleque. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? Aqui Abimeleque não conseguia entender por que Abraão agiu daquela forma. Era inexplicável. E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E Abraão explicou a Abimeleque que ele temeu por sua própria vida. E ele temeu que por causa da beleza de Sara, ele seria morto por Abimeleque de forma proposital, para que este pudesse ficar com Sara. E, na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E, de fato, Sara e Abraão eram irmãos, pois o pai biológico de ambos era o mesmo. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo o lugar aonde viermos. Dize de mim: É meu irmão. Abraão contou a Abimeleque que ele e Sara tinham um combinado. Eles sempre diriam que eram irmãos, pois ele havia pedido esse favor a Sara. Agora vou abrir um parênteses. Antes de julgar a atitude reprovável de Sara e Abraão, vamos entender o contexto? Deus havia comunicado a Abraão que destruiria Sodoma. Ao saber disso, Abraão rogou pelos justos que estavam na cidade, e Deus garantiu a ele que nem mesmo 10 justos haviam naquela cidade. Na próxima manhã em que Deus lhe visitara, Abraão acorda e vê Sodoma e Gomorra em chamas. Abraão conhecia o modo de proceder dos habitantes daquela terra para o qual ele foi chamado. Eles eram um povo ímpio, sem escrúpulos. Desta forma, o medo de Abraão era legítimo. Realmente havia motivos para temer. Isso justifica a mentira de Abraão? Não, mas Deus, em sua onisciência, conhece o que aflige o nosso coração. E nesse caso específico, ele também levou o medo de Abraão em consideração. Dessa forma, Deus permitiu que Abraão fosse repreendido por um rei pagão. Mas apesar do erro de Abraão, Deus não permitiu que Abimeleque fizesse de Sara sua mulher. Então, tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. Depois de testemunhar seu sonho a seus servos, Abimeleque devolveu Sara a Abraão. Ou seja, depois de testemunhar, Abimeleque cumpriu a ordem de Deus, e ele foi reverente
e temente a Deus neste momento. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. Abimeleque concedeu espaço para Abraão, sua família e seus servos. Esse ato de bondade foi ocasionado pelo temor do Senhor, mas isso continua sendo um ato de bondade. Isso equivaleria, mais ou menos, hoje em dia, ao empresário falar para alguém: Esta é minha loja, escolha o que quiser. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida. Abimeleque também falou diretamente a Sara e a repreendeu, visto que o erro não era só de Abraão, mas de Sara também, pois ambos haviam mentido. Quando Abimeleque fala, dei moedas a seu irmão, ao invés de dei moedas ao seu marido, isso também foi uma forma de repreensão. Quando Abimeleque diz que deu moedas a Abraão para servir como véu dos olhos ou como cobertura dos olhos, isso significa que Abimeleque fez uma compensação pelo dano. Era tipo uma indenização. Com isso, Abimeleque concluiu seu dever de reparar o erro. Dessa forma, Sara foi advertida, e outras versões bíblicas dizem que ela foi justificada, e orou a Abraão a Deus. E sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E aqui temos mais um indício da cultura daquela terra de Canaã. Abimeleque já tinha mulher, e isso não o impediu que ele cobiçasse a Sara.